Fugindo do marido, ela conseguiu emprego em uma casa rica. Ao ouvir uma conversa em um idioma estrangeiro, fingiu não entender. João amava a ordem impecável em tudo. Há tempos ele e a esposa haviam dividido as responsabilidades familiares por áreas de competência. Raramente ele se intrometia nas decisões dela sobre a gestão da casa, assim como ela não se metia nos assuntos do estábulo. Seus cavalos árabes eram seu amor, seu orgulho, sua alma e seu coração. João estava literalmente obcecado por eles. Agora, após uma conversa matinal com a esposa sobre a nova empregada doméstica ser uma preguiçosa inútil, João se apressava para ver seus cavalos. Não tinha nenhum desejo de se envolver em disputas domésticas femininas. Agora iria até Estrela e juntos se dirigiriam ao campo. Estava quase certo de que esta égua, com sua rara pelagem prateada quase inexistente entre os árabes de raça pura, tinha inteligência. Ela percebia seu dono de longe, começava a inflar as narinas e mover inquietas suas patas. Ambos amavam a liberdade, os espaços abertos e a velocidade. Além disso, Estrela, que pertencia à raça Quilanglavi, tinha a habilidade de beber o vento ao galope e de se alimentar do aroma da grama recém-cortada. Era única. A égua estava começando a entrar na maturidade, recentemente havia completado 10 anos. Que susto João levou quando descobriu pequenas manchas parecidas com grãos de cereal em seu orgulhoso lombo. O veterinário, chamado urgentemente, o tranquilizou de imediato: sua menina está amadurecendo, será uma mãe excelente. Além disso, pode continuar tendo descendentes uma e outra vez. Agora é o momento de aparecerem essas sardas de cavalo. Logo estarão distribuídas por todo o corpo, mas não se preocupe com isso. Ela ficará ainda mais interessante. João se aproximou do estábulo mais afastado, acariciou Estrela entre as orelhas, olhou em seus olhos inteligentes e sussurrou com ternura: já vou, já vou. Tenha paciência, minha boa menina. Eu também senti sua falta. Hoje cavalgaremos longe, até a estação de trem esticaremos os ossos e aqueceremos os músculos. Só mais alguns minutos e estaremos sozinhos. João recebeu as rédeas do tratador, subiu no lombo com agilidade e saiu em disparada. Só ficou para trás uma nuvem de poeira sob o golpear de seus fortes cascos. Momentos incomparáveis, um caminho estreito do estábulo em direção ao campo cheio de flores silvestres, fileiras ordenadas de grama cortada ao redor e um silêncio quase absoluto. Havia apenas 4 quilômetros até a estação de trem se fosse em linha reta, e não pela estrada de terra movimentada. O bairro mais próximo ficava a 1 quilômetro. Parecia que em meio a essa esplêndida natureza viviam completamente sozinhos. Sua casa de campo era peculiar, um pequeno pedaço de civilização em uma zona rural, sem um único toque de madeira na arquitetura. Uma espécie de mini palácio oriental em meio a paisagens rurais. Para completar a cena só faltavam pastores e pastoras. Na família de João e Sofia havia muitos parentes de diferentes nacionalidades. Assim, aos 50 anos eram felizes pais de 3 filhos e uma filha de aparências bastante exóticas. No entanto, havia algo em comum: com apenas um olhar ficava claro que toda a família pertencia a um dos povos orientais. João costumava brincar: ah, esposa, se ainda existisse nos passaportes a opção para indicar a nacionalidade, seria difícil para mim responder que sangue predomina em você, em mim e em nossos filhos. Os antepassados de ambos haviam se mudado de sua terra natal há muito tempo. Em seus clãs, seguiam-se com rigor algumas tradições e rituais escolhidos de maneira um tanto caótica, próprios de distintas nações. Eles mesmos consideravam primordial o fato de estarem juntos por amor, e não por escolha dos pais. Continuaram o legado de seus pais e avós, que se dedicavam à pecuária, e expandiram seus negócios, transformando-os em várias fazendas privadas que agora empregavam trabalhadores contratados. João e Sofia se conheceram em uma das universidades de economia agrícola. Embora não formassem pecuaristas nesse lugar, ensinavam com dedicação aos estudantes economia e direito. Desde crianças, ambos sabiam como criar gado. Agora a tarefa era aprender a gerir uma empresa, desde a alimentação e os pastos até a transformação da carne em produtos finais. João era um excelente especialista em seu campo. Se conheceram em uma conferência acadêmica, se tornaram amigos e começaram a namorar. A geração anterior não colocou obstáculos ao seu amor. Desde o início, tudo parecia fluir naturalmente para eles: um casamento harmonioso, o nascimento dos filhos e o abandono voluntário da carreira de Sofia em favor da criação das crianças.
Quase sem perceber, chegaram juntos ao aniversário de prata de seu casamento e depois ao prestigioso status de 30 anos juntos. Enquanto algumas famílias poderiam escrever uma saga completa ao descrever sua vida, o caminho compartilhado de João e Sofia poderia ser resumido em alguns poucos verbos: fizeram, alcançaram, conseguiram. E adicionando apenas uma palavra a mais: felizes. Neste momento, João se apressava para o campo, inalando o aroma picante das ervas silvestres e pensando mais uma vez que não tinha direito de reclamar de seu destino. Em sua casa reinavam a tranquilidade e a harmonia. No final de agosto se aproximava um grande evento familiar: casariam sua única filha, Mariana. Após seu casamento, só ficaria um filho sem aliança no dedo, seu primogênito Carlos. A família sempre brincava com ele, um jovem de 27 anos, lembrando que até seus irmãos mais novos já haviam encontrado esposas e formado famílias, enquanto ele continuava procurando sua princesa. Mais um pouco e te casaremos com a primeira que bater à nossa porta, diziam entre risos. Teresa corria com todas as suas forças, tentando apagar seus rastros. Sabia que se seu marido a encontrasse, voltaria a espancá-la até deixá-la cheia de hematomas e sangue, desfigurando intencionalmente sua beleza natural. Filha de um mulato que trabalhava em uma empresa conjunta e de uma jovem branca, Teresa havia herdado de seu pai seu encanto de pele escura. Quando o contrato de seu pai terminou, o chamaram de volta à sua terra natal, Zimbábue. A mãe de Teresa foi com ele, deixando a filha aos cuidados de sua própria mãe. O resto da história era bastante comum. Teresa terminou seus estudos em um colégio de elite e entrou na universidade para estudar línguas estrangeiras, algo que sempre teve facilidade e naturalidade. No repertório linguístico de Teresa havia duas autênticas joias. Por um lado, o idioma Shona, característico da terra natal de seu pai, que aprendeu desde pequena ouvindo suas expressões. A outra raridade era o idioma Miao, trazido ao mundo civilizado da China, Tailândia, Laos e Vietnã. Teresa não podia explicar por que decidiu dominar completamente esses dois idiomas, mas sempre lembrava o que sua mãe lhe havia ensinado: Teresa, nunca sabemos que conhecimentos e habilidades poderão nos ser úteis na vida. Olhe para minha mãe, uma brilhante professora de inglês. Ela me ensinou desde que eu era criança e isso acabou marcando uma virada decisiva no meu destino. Conheci seu pai, podemos nos comunicar livremente e entendemos que éramos duas metades de um todo, embora tivéssemos nascido em continentes diferentes. Você é o fruto do nosso amor mútuo. Tudo tem sua razão de ser. A avó de Teresa também participou da formação de sua querida neta. Apresentou-a a especialistas nos idiomas Shona e Miao, e apoiou completamente seu desejo de dominar essa ciência da comunicação tão incomum. Esperou que sua neta se formasse e a ajudou a conseguir um posto na faculdade. Teresa não podia se mudar para a África do Sul com seus pais naquele momento, e mais tarde já não quis fazê-lo. Conheceu André. Ele era um estudante de pós-graduação em sua faculdade, mas não se parecia em nada com um nerd enfiado nos livros. Fisicamente era musculoso, um homem atlético que parecia mais um fanático por artes marciais orientais. Era forte e ágil como um predador em casa, um leopardo ou um tigre pronto para dar um salto decisivo. Teresa nunca teria imaginado que esse homem era propenso ao narcisismo, mas André se admirava em cada reflexo sempre que tinha oportunidade. Convidou a jovem de pele escura para um primeiro encontro sem rodeios. Sua aparência deslumbrante o enlouquecia. Não esperava que ela o rejeitasse. Teresa não quis ir ao seu apartamento depois do café e lhe disse com firmeza: não acho que seja o que deveríamos fazer esta noite. Nunca tive essa experiência e não escondo isso. André ficou surpreso com essa resposta. Até conhecer essa exótica jovem, nunca havia recebido um anão ante suas ocasionais ou habituais companheiras. O que ouviu só avivou seu desejo de conquistar Teresa a todo custo. Era competitivo e não gostava de perder. O jovem indagou na universidade sobre a família de Teresa. Nunca havia tido uma presa como essa em sua coleção. Suas tentativas reiteradas de se aproximar de Teresa não davam resultados. Encontros românticos, jantares coloridos em restaurantes, idas ao cinema, exposições, teatro, piqueniques com amigos, André a convidava para qualquer lugar que, segundo ele, pudesse interessá-la. No entanto, todas as suas estratégias não conseguiam aproximá-los o suficiente. Teresa permitia que ele a beijasse ao se despedir, mas nada mais. Não o deixava se aproximar demais, algo que André nunca havia experimentado em sua vida.
Sua paciência começava a se esgotar e a escuridão que até então havia permanecido oculta em seu interior começava a emergir com mais frequência. Diante de Teresa, mantinha sua fachada, mas se vingava com alguma outra garota. André buscava diferentes saídas para essa situação que para ele era insustentável. Até mesmo enganar Teresa, inventar algo para levá-la ao seu apartamento, onde poderia usar sua força masculina para se impor. Mas essas ideias também não lhe agradavam. Queria que Teresa estivesse com ele por vontade própria, por desejo próprio. Então começou a cortejá-la de maneira mais séria. Se aproximou mais da avó de sua suposta amada, convencido de que a fortaleza cairia mais rápido se atacasse em duas frentes. Passaram-se vários meses, mas tudo continuava igual. Se alguém pudesse olhar dentro da alma de André, teria se horrorizado. O homem estava enfurecido. O lógico teria sido recuar, abandonar essa relação que não avançava com Teresa. Mas parar já não era uma opção para ele. Havia decidido se casar com essa mulher indomável e depois, uma vez juntos, vingar-se de todas as humilhações que acreditava ter sofrido. Castigá-la tanto física quanto emocionalmente e reduzi-la a uma coisa, a uma escrava submissa e servil. Teresa, é claro, não suspeitava de nada de seus planos malignos. Sua avó estava literalmente encantada com esse charmoso estudante de pós-graduação. Ela o considerava um bom par para uma garota decente. Olhe como ele se esforça para agradar sua amada. Um homem assim cuidará a vida toda de sua esposa e filhos, sem dúvida. Sua avó compartilhou suas conclusões com Teresa, e a jovem cedeu. André lhe era agradável, a atenção de um homem tão atraente e inteligente a lisonjeava, e ela tinha dificuldade em entender o que realmente sentia por ele. Não sentia rejeição nem desgosto, mas também não estava certa se o calor que André despertava nela podia ser chamado de amor. André a cortejava com tanta devoção, com um olhar tão entregue, que ela tomou uma decisão. Se casaria com ele. Seu casamento foi lindo, pelo menos porque eles mesmos eram um casal lindo. Até o fotógrafo exclamou de satisfação quando focou pela primeira vez o casal com sua câmera profissional. Pensou que depois publicaria as fotos desse casal em sua página de promoção na rede. Um casal assim certamente atrairia novos clientes. Os familiares de André não compareceram à celebração. Ele alegou que a viagem ao sul era longa e cara. Mais adiante, disse, organizariam outra festa em sua terra natal. Por parte da noiva, na cerimônia só esteve sua avó. Seus pais, da África, também não puderam comparecer. Alguns casais jovens, em sua maioria amigos de André com suas esposas ou companheiras, completaram a lista de convidados. No entanto, isso não diminuiu em nada o ambiente festivo nem a alegria geral. Teresa ainda não sabia que sua primeira noite de núpcias se tornaria um pesadelo absoluto. João esporeou ligeiramente a inquieta estrela. Perto dos trilhos do trem, era quase entardecer. O sol começava a se pôr atrás dos campos. Na estação havia pouca gente. Os proprietários das mansões da região costumavam se deslocar de carro. Apenas alguns veranistas retornavam a seus refúgios no vilarejo mais próximo. Alguns moradores alugavam suas casinhas para os visitantes durante o verão. Acariciando sua querida estrela, João já estava prestes a voltar para casa. Ainda tinha coisas para fazer no estábulo e, além disso, já sentia falta de sua esposa. Mas então viu uma figura estranha. Pensou imediatamente que ela caminhava como se estivesse bêbada. Seria possível que uma mulher tão jovem já estivesse recorrendo à garrafa? O homem não pôde resistir. Amarrou sua égua às grades e se aproximou para observar a desconhecida mais de perto. Algo em seu comportamento o inquietava, algo não estava certo. Ao se aproximar, sua surpresa foi ainda maior. A mulher era morena, com uma impressionante melena de cachos negros e grandes olhos castanhos. Por um momento, até pensou que se parecia com uma cantora que havia visto alguma vez na televisão. Passou-lhe pela cabeça, sua aparência não se parece em nada com a de nossas mulheres. Que vento a terá trazido aqui? A estrangeira, ou pelo menos foi o que pareceu a João, ergueu para ele uns olhos assustados, como se quisesse dizer algo, mas de repente perdeu os sentidos. João não esperava uma reviravolta assim nos acontecimentos. Na plataforma não se via viva alma e o crepúsculo já caía sobre os campos. O que fazer? Onde buscar ajuda? Não demorou muito para decidir.
Levantou a desconhecida nos braços, levou até onde havia deixado Estrela e a colocou sobre o lombo da égua. A mulher, ainda inconsciente, murmurou algo, mas não recobrou os sentidos. O caminho de volta para casa atravessando os campos foi longo. João não procurou o médico local. Depois de tantos anos cuidando do gado, havia adquirido certos conhecimentos veterinários. A mulher tinha um pulso firme e uma respiração regular. João supôs que estava em um desmaio profundo, e acertou. Teresa havia colapsado devido ao intenso e constante estresse que havia suportado. Estava exausta física e emocionalmente. O trajeto de algumas centenas de quilômetros desde a cidade havia sido o máximo que pôde cobrir com o pouco dinheiro que tinha. Havia escapado de casa aproveitando um descuido de André. Normalmente ele trancava a porta, mas dessa vez havia esquecido de fazê-lo. Teresa era uma pessoa educada e inteligente. Apenas algumas semanas após se casar, entendeu que André era, em essência, um abusador. Não lhe causava ferimentos evidentes, mas era extremamente bruto. Mesmo em sua primeira noite juntos, André não mostrou carinho, limitando-se a dizer: "Esperei demais por este momento para me perder em sentimentalismos. Agora você é minha." Por que franze a testa, pequena? Uma esposa deve sempre obedecer ao marido, entendido? Não a espancava abertamente, mas seu trato era tão duro que as marcas em seus braços e pernas nunca terminavam de desaparecer. Qualquer um se perguntaria por que ela não se queixava nem pedia ajuda. A resposta era simples: André havia aterrorizado a ponto de adverti-la que se dissesse algo a alguém, incluindo sua avó, faria com que a idosa pagasse caro. Assegurou-lhe que a esperaria em algum lugar e a deixaria incapacitada pelo resto da vida. Teresa acreditava nele. Se alguém lhe perguntasse sobre sua experiência como esposa, não teria conseguido contá-la sem lágrimas. André era extremamente ciumento, controlava cada um de seus passos. Antes de se casarem, a convenceu a renunciar ao seu trabalho, e ela, sem imaginar o que viria, não ousou desobedecer. Nunca pensou que aquele charmoso pretendente se revelaria um déspota. Sem possibilidade de se comunicar com sua avó, com seus colegas de trabalho ou da universidade, Teresa tentou convidar familiares para sua casa, mas André também bloqueou essa via. De maneira muito correta e nobre, a acompanhava para visitar sua avó, levando flores e bolo. Teresa não se atrevia nem a insinuar seu sofrimento físico e emocional como esposa de André durante essas visitas. Seu marido se transformava no homem amável e caloroso que aparentava ser antes. A avó de Teresa voltava a se iludir e não parava de elogiar o maravilhoso marido de sua neta. No entanto, para Teresa, todas as outras portas estavam fechadas. Já não podia ir à universidade, nem a restaurantes, nem sair com amigos. Fora da cidade não havia dinheiro para entradas de teatro, shows ou mesmo cinema. O círculo havia se fechado. Toda sua interação com o mundo estava agora limitada a André. Ninguém acreditaria que não havia acesso à internet em seu apartamento e que o telefone celular de Teresa estava guardado sob chave em um armário. André se vingava do comportamento de Teresa antes do casamento e desfrutava fazendo isso. Enquanto isso, Teresa preparava pacientemente sua fuga, disposta a pagar até mesmo com sua vida. Naquela manhã, André estava distraído. Repreendeu Teresa porque as panquecas do café da manhã haviam queimado um pouco e reclamou de uma mancha em suas calças jeans que não havia sido totalmente lavada. No entanto, disse isso de forma desanimada, como se estivesse pensando em outra coisa. Antes, André sem dúvida teria repreendido sua esposa duramente, mas a jovem não era de forma alguma uma inútil. Cozinhava perfeitamente e cuidava da casa com esmero. Sua mãe e sua avó lhe haviam ensinado tudo, e Teresa tinha habilidade para as tarefas domésticas. Como poderia saber que seu esposo havia conseguido recentemente uma amante? Ela se revelou uma mimada ao extremo, tão ávida por joias, roupas e acessórios que André se viu obrigado a pedir um empréstimo rápido. Mas isso não foi suficiente. A ambiciosa mulher gastou tudo no piscar de olhos e começou a chantageá-lo com deixá-lo. Além disso, tinha um caráter tão forte que nenhuma das tentativas de André de controlá-la surtiu efeito. Ela ria em sua cara e dizia: "Você se enganou comigo, querido. Eu mesma te colocarei numa jaula e te farei obedecer." Embora parecesse uma brincadeira, André sentia que não era como Teresa. Esta mulher jamais seria uma ovelha dócil. Há tempos teria terminado com ela se não fosse porque nunca havia se sentido tão bem com ninguém.
Ontem, representantes da instituição financeira o abordaram em frente à sua casa. Lembraram-lhe que havia atrasado o último pagamento e informaram que agora estaria em uma situação mais delicada. Os juros do empréstimo aumentariam diariamente. André não parava de pensar em como sair dessa situação. Teresa, que já lhe parecia entediante, não lhe importava em absoluto. Já havia brincado com ela como um gato com um rato. Além disso, nem ela nem sua avó tinham recursos para lhe oferecer. Por que havia se casado com ela? Foi um erro. Quando Teresa notou que André, como era seu costume, não havia trancado a porta de entrada, não hesitou. Com uma pequena bolsa contendo o essencial, seus documentos e algumas coisas pessoais, saiu do edifício rezando em silêncio a todos os deuses: Senhor, por favor, faça com que eu possa sair daqui. Não terei outra oportunidade. Saiu do edifício como uma sombra. Não cruzou com nenhum vizinho conhecido, o que considerou um bom sinal. Primeiro pensou em se refugiar com sua avó, mas percebeu que seu marido a encontraria ali rapidamente. Não tinha amigas, já que André havia conseguido afastar todas quando ainda estavam namorando. Seus pais estavam muito longe e não fazia sentido preocupá-los antes do tempo. Que sorte que André não pensou em esconder seu passaporte, diplomas e outros documentos importantes. Mas ele era tão astuto que Teresa não podia relaxar nem por um segundo. Decidiu não contar a ninguém a verdade sobre sua situação e esconder sua aliança de casamento. Se alguma vez tivesse que mostrar seu passaporte, diria que não vivia com seu marido há muito tempo. Pensou, será melhor evitar mostrar o passaporte em qualquer lugar. André poderia me encontrar rapidamente se iniciasse uma busca ativa. O melhor seria encontrar um trabalho, mesmo que não seja na minha área, para cobrir meus rastros. O ideal seria me mudar para longe, para um lugar rural afastado. Teresa não sabia como seria sua vida a partir de agora, nem como poderia se divorciar desse homem que tanto odiava. Pensava que nunca mais poderia confiar em um homem. Lembrava-se das belas palavras de André e como a cortejava no início. Será que não se podia confiar em ninguém neste mundo? Mal se lembrava de como chegou à estação de trem. Havia vivido com tanto medo por tanto tempo que agora evitava qualquer homem que vagamente lembrasse André. Não tinha quase dinheiro. Seu cruel marido era especialista em dividir as tarefas do lar em masculinas e femininas, mas não assumia nenhuma responsabilidade com o dinheiro. A mantinha em uma dieta de fome, zombava dela dizendo que sem ele não passava de uma pobre mulher sem valor. Tudo que Teresa conseguiu economizar nesses meses foi o troco que André jogava com desdém em seus bolsos. Encontrou seus documentos no apartamento, mas o cartão bancário no qual sua avó e seus pais haviam depositado dinheiro para o casamento havia desaparecido. Não podia saber que esse presente da família já havia sido gasto por André em presentes para sua amante. Na bilheteria, descobriu que só tinha o suficiente para uma passagem de trem local. O nome do vilarejo que apareceu na tela não lhe era familiar, mas não tinha escolha. Depois de comprar a passagem, Teresa sentia uma fome terrível, mas só lhe restavam R$ 2 no bolso. Havia algo em seus olhos que mais tarde, no trem, fez com que um senhor idoso, suspirando profundamente, lhe oferecesse uma grande maçã vermelha. Coma, filha. Você não está com uma cara boa. Como se sente? Não estará grávida, não é? Teresa se afastou um pouco de seu compassivo vizinho. Só a ideia de estar grávida a horrorizava. Amava crianças, mas definitivamente não queria ter um filho de um monstro. Por isso havia sido tão meticulosa e cuidadosa para prevenir, e agora estava absolutamente tranquila a esse respeito. Para evitar que o idoso fizesse mais perguntas ou suspeitas, respondeu com uma brincadeira: hoje no trabalho me esgotei muito. Nem tive tempo para almoçar. Os chefes não me deixaram respirar. Obrigada pela maçã, está deliciosa. Satisfeito com sua resposta, o idoso logo adormeceu, apoiando no pescoço um travesseiro inflável. Teresa, por sua vez, se repreendeu mentalmente. Devia ser mais cuidadosa e não chamar a atenção. Não importava o que encontrasse nesse vilarejo desconhecido. O que a esperava ali? Poderia encontrar trabalho e um lugar para ficar. Ainda assim, aquele idoso com a maçã que havia notado sua fome era mais uma prova de que o mundo não estava desprovido de gente boa. Certamente também haveria um lugar ao sol para ela. João estava em uma encruzilhada.
Levar a desconhecida para sua casa ou deixá-la por enquanto em uma pequena cabana para o pessoal junto ao estábulo? Nem sequer podia chamar isso de um encontro. E embora ele e sua esposa fossem pessoas muito hospitaleiras, esta situação era diferente. Como reagiriam seus familiares diante de um presente como esta mulher de pele escura? Embora na realidade a questão não fosse sua nacionalidade, o que o inquietava era que a mulher não recobrava a consciência. Quem era? De onde vinha? Por que estava tão exausta? Finalmente decidiu levá-la primeiro para casa, para um ambiente tranquilo, para entender a situação. Seus filhos mais novos viviam com suas próprias famílias em casas separadas. Sob o teto paterno só restavam Carlos e Mariana. Sofia, sua esposa, era de plena confiança e sua escolha não lhe pareceria estranha. Juntos pensariam em algo. João examinou novamente a pobre mulher que havia recolhido na estação. Sua pele excessivamente bronzeada podia ser resultado de uma intensa exposição ao sol. Afinal, era verão. Talvez ela tivesse acabado de voltar de algum resort e tudo estivesse bem em sua vida. Mas ele já havia catalogado como uma dessas almas desafortunadas e perdidas. De repente, a mulher se moveu, abriu os olhos e olhou com assombro para o cavalo e para João. Onde? Para onde estão me levando? João respondeu rapidamente: você perdeu os sentidos na estação. Lá não podia te oferecer ajuda. O que te trouxe ao nosso vilarejo? Tem família ou conhecidos aqui? Por que se sentiu mal? Está doente? Teresa tentou deter o torrente de perguntas que se precipitavam sobre ela. Tentou se levantar, mas não conseguiu. Estou procurando trabalho, por isso cheguei aqui. E já me sinto muito melhor. Suponho que foi o esgotamento que me fez perder a consciência no pior momento. Não tenho ninguém nesta região, mas talvez haja algo em sua fazenda para mim. De repente, João se lembrou que naquele mesmo dia haviam demitido a empregada doméstica. E se isso fosse um sinal, uma oportunidade de ajudar esta desconhecida? Quem sabe o destino a havia levado até sua casa. João não acreditava em coincidências. Pensava que cada pessoa chega às nossas vidas com um propósito claro ou oculto. Decidiu na hora tentar falar com sua esposa e perguntou a Teresa: precisamos de uma empregada doméstica para nossa família, mas não costumamos aceitar ninguém diretamente da rua. O que pode me contar sobre você? Teresa refletiu por um momento. O que quer que fosse, ela também não acreditava em encontros fortuitos. Decidiu se apresentar da melhor maneira possível. Me chamo Teresa. Tenho 24 anos. Trabalhei com cuidados do lar e administração doméstica. Cozinho bastante bem. Se me der uma oportunidade, poderíamos tentar nos ajudar mutuamente. O experiente gestor de várias pequenas empresas, acostumado a lidar com pessoas, notou de imediato que Teresa tinha uma profissão intelectualmente refinada. Era inteligente e educada. Não era seu estilo perguntar como alguém havia chegado a uma situação difícil. Chegaram ao portão da casa. João descreveria brevemente a situação a Sofia e lhe proporia experimentar Teresa como empregada doméstica. Carlos foi o primeiro a responder à batida na porta. Correu para receber seu pai e ficou boquiaberto. Junto a João estava uma mulher tão incomum que teve que piscar várias vezes para dissipar aquela visão impactante. Na família não se costumava fazer perguntas aos mais velhos de imediato. Quando seu pai decidisse, explicaria quem era aquela desconhecida que o acompanhava. A conversa com sua esposa foi breve. Para surpresa de todos, a jovem caiu nas graças de Sofia imediatamente. Depois de mostrar-lhe o quarto onde viveria, a anfitriã reuniu todos para o jantar. Convidaram a nova empregada à mesa para que pudesse conhecer melhor a família. Sofia gostou que Teresa não escondesse que estava muito faminta. Lembrou-se de um ditado que seu pai costumava contar: lembre-se, filha, quando contratar trabalhadores, sente-os à mesa. Quem come bem e rápido também trabalhará com dedicação. O tempo confirmou a sabedoria dessas palavras. João e Sofia nunca humilhavam a dignidade de seus empregados, e as pessoas lhes pagavam com trabalho honesto e respeito. Trabalhar para eles era considerado uma sorte. Teresa, como se costuma dizer, encaixou-se perfeitamente em seu lar. 2 semanas depois, a família já não podia imaginar como haviam vivido antes sem essa amável mulher trabalhadora e organizada, que sempre se antecipava a tudo sem necessidade de lembretes.
Sofia suspirou aliviada. A tranquila Mariana começou a passar tempo com Teresa, consultando-a sobre os preparativos de seu casamento. Carlos permanecia em silêncio. Ninguém devia saber que Carlos estava fascinado com a nova empregada doméstica. Seus pais não aprovariam tal escolha. Afinal, ninguém sabia realmente de onde Teresa havia vindo, o que a havia obrigado a deixar a cidade. Sua história estava envolta em mistério, e isso a tornava ainda mais encantadora aos olhos de Carlos. Pela primeira vez, ele havia se apaixonado de verdade, mas por alguém completamente inadequado. Não podia fazer nada a respeito, sofria em silêncio. Ninguém devia suspeitar que havia decidido investigar por conta própria. João, por sua vez, dirigia-se novamente ao estábulo, onde sua querida Estrela estava há dias sem sair para os campos. Quantas vezes lhe haviam oferecido comprar a égua? Ofereciam somas astronômicas por sua cor única. Os comerciantes sonhavam em transformar a joia de João em uma simples égua reprodutora, com a esperança de que algum de seus potros nascesse com as mesmas estrelas prateadas sobre seu fundo castanho. Isso poderia torná-los imensamente ricos. Mas João não aceitava nenhuma oferta. Para ele, Estrela era parte da família, sua amiga, sua alegria, seu consolo. Acaso se vendem os entes queridos? Seus outros 3 cavalos árabes também não o decepcionavam. Permitia que seus filhos e Mariana os montassem às vezes, organizava passeios para os hóspedes da casa como um presente especial. Mas Estrela era unicamente sua companheira, e a égua lhe retribuía com a mesma devoção. João adorava a antiga lenda que dizia que os cavalos árabes obtinham sua força e poder do vento, como se essa raça pudesse beber o néctar do ar e ganhar graça e majestade. Não sabia se havia algo de verdade nisso, mas sempre procurava fazer com que os 4 corressem entre a abundância de ervas silvestres da estepe. Sofia brincava dizendo que se dessem comida boa para seu marido no estábulo, provavelmente ele nem voltaria para casa para dormir. Havia algo de verdade em suas palavras. Mais uma vez, João selou Estrela e se preparou para correr livremente pelos campos. No entanto, uma chamada telefônica o deteve. Era um de seus sócios comerciais, que comprava produtos cárneos das fazendas de João. Amigo João, tenho excelentes notícias. Seus produtos despertaram o interesse de uns sócios asiáticos. Em particular, eles se interessam pelas conservas de longa duração. Trabalho com esses sócios há muito tempo. Como prefere organizar a reunião? Vem ao meu escritório ou prefere mostrar-lhes a produção diretamente nas fazendas? A possibilidade de entrar no mercado internacional havia sido um sonho para João durante muito tempo. Dedicava todo o seu tempo ao trabalho quando não estava no estábulo. Um contrato com países distantes como China e Laos seria uma conquista brilhante para ele. Após pensar um pouco, decidiu convidar os sócios asiáticos não só para suas instalações, mas também para sua casa. Enquanto isso, Teresa estava polindo os espelhos no salão principal. Os cozinheiros trabalhavam na cozinha, e Sofia e Mariana escolhiam roupas para a recepção, supervisionando também os preparativos. A casa devia brilhar de beleza e limpeza para a chegada dos convidados estrangeiros. Não podiam decepcionar João. A visita dos empresários asiáticos chegou em um momento inoportuno, pois a família já estava imersa nos preparativos para o casamento de Mariana. João notou que ultimamente seu filho mais velho, Carlos, estava especialmente pensativo. Fazia longas viagens ao centro da cidade sob diversos pretextos, sempre perguntando a seu pai se tinha algum compromisso na região. Voltava ainda mais sombrio. João decidiu que devia conversar seriamente com seu filho assim que passasse toda essa história com os convidados estrangeiros. Os sócios chegaram pontualmente à porta da casa. Eram amáveis e falavam inglês com fluência e cordialidade. João, apesar de não dominar perfeitamente o idioma, se esforçava, e os convidados lhe asseguravam com gestos que entendiam tudo. Prometeram assinar um contrato de longo prazo para o fornecimento de produtos. Elogiaram a habilidade de Sofia e sua ajudante para preparar pratos tão saborosos e únicos. Teresa não se atreveu a oferecer sua ajuda como tradutora. Quem era ela? Apenas uma empregada doméstica. Acaso devia intrometer-se nos assuntos comerciais de seu patrão? No entanto, algo chamou sua atenção. Pareceu-lhe que um dos empresários sussurrou algo no idioma miau para seu colega. Pensou que estava imaginando coisas. Será que sinto falta da minha avó, do meu trabalho, da universidade?
Por isso acho que ouço um idioma familiar? Este raro dialeto, falado na China, Laos, Vietnã e poucos outros lugares, conta com menos de 4 milhões de falantes em todo o mundo. Que 2 deles coincidissem nessa casa parecia pouco provável. No entanto, pelo que entendeu das conversas, um era do Laos e o outro da China, e afirmavam que ambos os países estavam interessados. Tudo isso era estranho demais, evidente demais. O que China e Laos tinham a ver com as grandes fazendas privadas da família de João? Havia algo suspeito em tudo isso. Teresa sentia o perigo no ar, mas não teria conseguido explicar exatamente o que a inquietava tanto. Após vários meses vivendo com André, até sua pele havia aprendido a captar as notas de energia negativa. Agora sentia um leve calafrio e um mal-estar geral. Mas quem a escutaria? Após o jantar, João propôs aos convidados visitar seu famoso estábulo com cavalos árabes. Os homens estalaram a língua em aprovação. Não esperavam tal entretenimento. Pensando que os futuros sócios de seu marido poderiam ter fome ao ar livre, Sofia, como boa anfitriã, preparou uma cesta com petiscos para o caminho. No entanto, se atrasou um pouco, e os convidados, junto com João, já haviam saído do recinto. Teresa foi encarregada de alcançá-los para entregar-lhes a comida e as bebidas. Teresa se preparou rapidamente. Durante o jantar, um dos convidados havia lançado olhares interessados em sua direção e até se dirigiu a ela em inglês, mas ela o olhou com olhos tão arregalados que sua expressão só podia ser interpretada como o que diz: "Não entendo absolutamente nada." Agora, fora do portão, Teresa encontrou a seguinte cena: João falava ao celular a certa distância, enquanto os convidados asiáticos permaneciam quietos no lugar, murmurando entre si. Teresa se aproximou com coragem. Os asiáticos continuaram sua conversa, considerando-a um ser insignificante e irrelevante. Não se enganava. Estavam falando em Miau, utilizando um dos dialetos que ela conhecia muito bem. Seria arriscado demais adicionar o preparado a todos de uma vez. Só neutralize aquela mulher tola. Não parava de ir e vir na cozinha. Me sentei ao lado dela e tive acesso à sua taça de vinho. Sentirá sonolência em 1 hora. Nós estaremos no estábulo. Esse ingênuo do João está obcecado com seus cavalos. Duvido que a visita às suas preciosas terras seja breve. Tem certeza de que ele nos deixará e voltará para casa assim que souber que sua esposa não responde? Não se esqueça que sou médico de formação, especializado em psicoterapia. Observei atentamente sua comunicação silenciosa na casa, como se olhavam de vez em quando, seus gestos. Esses 2 ainda se amam. Entre os cavalos e sua esposa, escolherá sua esposa. O suposto representante do Laos assentiu com satisfação. Esta não é sua primeira operação relacionada a cavalos. Está igualmente seguro de que a injeção na égua valiosa não lhe causará dano? Não teria sido melhor deteriorar temporariamente a condição de estrela com injeções para que João perdesse o interesse, considerando-a incurável? Levá-la agora do estábulo me parece irreal. E se o caminhão para gado falhar? Tem certeza absoluta de que conseguiu subornar o tratador e que ele não nos colocará obstáculos? Calaram-se bruscamente quando João se aproximou. Enquanto isso, Teresa estava em estado de choque. Um medo intenso paralisou suas mãos e pés, como se tivesse visto uma serpente venenosa por perto. Agora atacaria seus entes queridos. Com um esforço de vontade incrível, a jovem mulher se armou de coragem. Não permitiria que se cometesse esse crime. Salvaria a família que havia chegado a sentir como sua. Entregando apressadamente a cesta com petiscos e vinho a João, Teresa se despediu dos convidados estrangeiros e correu em direção à casa. Tudo ali estava tranquilo e calmo. Sofia assistia a uma série na televisão, confiante de que seu marido não voltaria tão cedo. Mariana conversava ao telefone com uma amiga, enquanto Carlos estava em seu quarto em frente ao computador. Teresa não sabia em quem confiar, mas finalmente escolheu o filho mais velho. Entrou em seu quarto como um turbilhão. Agora teria que confessar que não era uma simples empregada doméstica, mas professora de idiomas, explicar por que havia fugido da cidade, contar o que acabará de ouvir e enfrentar o que pudesse acontecer. Carlos revisava e-mails quando Teresa irrompeu em seu quarto. O homem ficou surpreso. Nunca antes a empregada doméstica havia se comportado dessa maneira. Acaso havia descoberto seus sentimentos?
Ou que ele havia contratado um detetive particular para desvendar os segredos de seu passado. Carlos já sabia que Teresa havia escapado de seu marido e que ele tinha uma amante. Mas era apenas uma infidelidade o que havia empurrado Teresa a tomar uma decisão tão desesperada? Para os homens do Oriente, era mais simples, chamavam sua esposa, diziam Antalak, o que significa algo como vá embora, e com isso considerava-se o divórcio efetivado. As formalidades podiam ser resolvidas mais tarde. Como se casam e se divorciam os mulatos? Carlos não havia investigado sobre isso. Sabia que seus pais provavelmente nunca aprovariam que ele se casasse com uma mulher de outra religião, e menos ainda com alguém que já estivesse casada. Um beco sem saída, relações impossíveis. Todos esses pensamentos passaram rapidamente por sua mente enquanto observava Teresa. Ela queria lhe dizer algo, mas parecia temer. Então decidiu ajudá-la. Teresa, o que aconteceu? Por que está tão alterada? Havia em sua voz algo tranquilizador, algo que prometia apoio, e Teresa não pôde mais se conter. Carlos, não podemos perder nem um minuto. Chame imediatamente uma ambulância. A saúde de sua mãe está em grave perigo, e agora mesmo seu pai e a preciosa Estrela também estão em risco. Por alguma razão, ele acreditou nela imediatamente. Pediu que descrevesse o problema com o maior detalhe possível enquanto chamava uma ambulância para sua mãe. Correram juntos para a sala onde Sofia cochilava em frente à televisão, sem entender por que suas pálpebras pesavam tanto. Teresa arrastou rapidamente para o banheiro, pegou uma chaleira com água e começou a obrigá-la a beber tanto líquido quanto possível para lavar seu estômago. Sofia estava muito fraca e resistia. A água escorria por seu queixo enquanto tentava se desconectar por completo. Carlos chamou Mariana para ajudar, explicando apressadamente, sem entrar em detalhes, que sua mãe havia sido envenenada. Também chamou o cozinheiro e pediu que corresse ao estábulo para avisar João. O telefone de seu pai não respondia, e Carlos temia que os convidados asiáticos tivessem levado a cabo um plano mais perigoso do que imaginavam. Por precaução, também chamou a polícia. Teresa estava aterrorizada. Assim terminava sua vida tranquila nesta aconchegante mansão oriental. Agora teria que mostrar seu passaporte às autoridades. Se estivesse sendo procurada, logo apareceria André. Estava convencida de que seu marido despótico se vingaria de sua ousada fuga com mais fúria do que nunca. Mas no final, tudo isso já não importava. Devia retribuir o bem com o bem, e, embora sua própria vida voltasse a desmoronar depois disso, estava disposta a enfrentá-lo. A polícia e a ambulância chegaram a tempo. Conseguiram salvar Sofia, apesar de a dose do sonífero ter sido extrema. Se não fosse por Teresa, o desfecho teria sido trágico. No estábulo, após a saída de Teresa, os acontecimentos tomaram um rumo completamente diferente do planejado pelos malfeitores. O tratador não pôde trair João. Nem mesmo o generoso suborno convenceu. Raciocinou com sensatez, os criminosos iriam embora, mas ele teria que continuar vivendo com a dor de João. Além disso, realmente amava os cavalos e não podia ser tão cruel com Estrela. Quando João levou os convidados para o passeio, seu funcionário conseguiu sussurrar-lhe o que estava acontecendo. E até então não havia chegado nenhuma ligação de casa informando que sua família estava mal. Para quando a polícia chegou, João e seu tratador já haviam conseguido amarrar os magrelos oportunistas que queriam enriquecer à custa da dor alheia. Agora, ambos os falantes do idioma miau, que se revelou uma pura coincidência, teriam que responder por seus atos com todo o peso da lei local. Sofia não passou muito tempo no hospital. Os médicos conseguiram estabilizá-la rapidamente. Asseguraram-lhe que não haveria sequelas da forte intoxicação, para grande alívio de João e do resto da família. A polícia só mencionou o passaporte de Teresa de maneira superficial quando tomaram seu depoimento como testemunha. Agora ela teria que se apresentar no tribunal, o que significava retornar à cidade. Esperava ansiosa esse momento. Já não fazia sentido ocultar de sua avó a dura verdade sobre seu casamento. Havia chegado a hora de explicar tudo. Durante todo esse tempo, Teresa só havia enviado uma mensagem do telefone do cozinheiro para avisar a idosa que estava bem e que não a procurasse, que tudo se esclareceria mais tarde. Os asiáticos ficaram chocados ao descobrir que, no meio do nada, uma simples empregada doméstica entendia um dos dialetos mais complexos do idioma miau. Teresa não havia antecipado de forma alguma qual seria a reação de André ante seu desaparecimento.
Ele não se incomodou nem se entristeceu. Ficou aliviado, pensando que sua esposa, que já lhe parecia entediante, teria ido para a casa de sua avó para curar suas feridas, e ele teria as mãos livres. Já havia decidido se divorciar. Apenas prometeu a si mesmo que desta vez castigaria sua esposa com especial crueldade antes de deixá-la. Daria a ela uma lição para toda a vida sobre o que significa desobedecer. Mas agora não tinha tempo para isso. A dívida do empréstimo rápido, com os juros acumulados, já havia dobrado e ainda não tinha atingido seu limite. Visitou o escritório da empresa e implorou por uma prorrogação de 2 semanas. Encontrou as joias de ouro de Teresa, presentes de seus pais e sua avó para o casamento. Em sua pressa, ela não as havia levado consigo. No entanto, o dinheiro obtido pela venda delas foi uma gota no oceano. Apesar de tudo, estava cada vez mais apegado à sua amante gananciosa. Separar-se dessa mulher materialista estava fora de seu alcance. Após os eventos na casa de João, Teresa decidiu contar toda a verdade sobre sua vida. A família ficou profundamente chocada com a crueldade a que sua empregada havia sido submetida. João, surpreso consigo mesmo, abriu uma exceção aos seus princípios. Quem diria, começou a ensinar Teresa a montar a cavalo. Mas isso não foi o mais inesperado. Estava tão grato a ela por salvar sua esposa que permitiu que se aproximasse de Estrela. Foi a própria égua que o impulsionou a tomar essa decisão. Um dia, quando Teresa levou o almoço de João ao estábulo, sua preciosa égua começou a mostrar inquietação, como se quisesse dizer algo. Nem o dono nem o tratador puderam interpretar o significado de seu nervosismo. O cavalo só se acalmou quando Teresa se aproximou da cerca. João olhou esta cena com assombro. Sua Estrela estendia o pescoço na direção da mulher, tentando tocar sua mão com o focinho, movendo suas patas com entusiasmo. João o tomou como um sinal. Estrela queria conhecer melhor Teresa. Seu coração se comoveu. Assim será, pensou. Na delegacia, conseguiram fazer os trapaceiros asiáticos falarem. Continuavam em estado de choque, incapazes de acreditar que desta vez haviam fracassado. Ambos faziam parte de uma organização internacional dedicada exclusivamente a roubar cavalos de raças de elite por encomenda. Estrela, a égua de João, havia obcecado durante muito tempo um dos clientes habituais desta gangue de ladrões, que estava disposto a pagar uma soma exorbitante por ela. Qualquer um familiarizado com o mundo equestre entenderia o valor de uma égua com uma pelagem tão rara e única. Às audiências do tribunal na cidade compareceram os 4, João, Sofia, Carlos e Teresa. Aos criminosos foram impostas sentenças bastante severas. Da cela, ambos observavam Teresa com um ódio inconfundível, especialmente quando ela testemunhou. Ao notar o medo em seus olhos, Carlos, pela primeira vez, tomou abertamente sua mão. Não tema, estou aqui com você. De repente, Teresa se sentiu muito mais tranquila, até reconfortada. Aquele jovem lhe agradava, tão diferente de André. Mesmo nos melhores momentos de seu cortejo, seu marido sempre se admirava a si mesmo. Carlos, por outro lado, encontrava algo bom em tudo ao seu redor e transformava os pequenos momentos em eventos agradáveis. Agora, após o julgamento, ele propôs a seus pais que retornassem para casa enquanto ele acompanharia Teresa para visitar sua avó. A felicidade de Teresa não tinha limites. Jamais teria sonhado com algo assim. Esse gesto era para ela mais valioso que qualquer diamante. Na faculdade da universidade, todos receberam Teresa como uma das suas, perguntando-lhe onde havia estado e apressando-se em abraçá-la ou ao menos apertar sua mão. Nunca teria imaginado que se sentiria tão feliz por ter a oportunidade de rever seus colegas. Para sua avó, contou rapidamente suas aflições. Lá embaixo, no carro, Carlos a esperava. Não queria fazê-la perder tempo. A idosa deixou sua neta perplexa ao dizer-lhe que André não havia aparecido por lá nem a procurado. O que aconteceu entre vocês? Você fala em divórcio, mas ele parece não se importar que sua esposa tenha desaparecido. Teresa não lhe falou sobre os horrores de sua vida conjugal. Os hematomas e arranhões já haviam sarado, e sua alma começava a descongelar. A amarga experiência do casamento lhe havia ensinado uma lição para toda a vida: ser e parecer são coisas completamente distintas. A casa de João e Sofia, de algum modo, já era também seu lar. Logo seria o casamento de Mariana. E depois, quem sabe?
Talvez Carlos encontrasse uma noiva. Ao pensar nisso, algo a incomodou no coração, mas atribuiu essa sensação a uma boa inveja. Que sorte terá quem o conquistar, um homem tão maravilhoso, pensou. E embora na casa de seus pais prevaleçam as normas orientais, se você ama, se torna apoio e refúgio para seu esposo. Eu poderia aceitar outra religião e outras tradições. O casamento de Mariana foi encantador. Antes do banquete, Teresa participou pela primeira vez de uma espécie de despedida de solteira. A noiva chamou este ritual de a Noite de Rena. A empregada doméstica, que agora vivia na casa quase como um membro da família, explicou que era uma tradição ancestral. Como riram Teresa e as amigas de Mariana enquanto desenhavam nas mãos da noiva os chamados amendia ou desenhos de rena. Entre os intrincados desenhos, entrelaçavam as iniciais do noivo. O detalhe era que na primeira noite de núpcias, o futuro marido de Mariana deveria encontrar as letras escondidas. Depois deste ritual, Teresa pensou com tristeza: meu próprio casamento foi completamente diferente. Não houve alegria nem leveza. Que minha amiga Mariana nunca conheça tais desgraças. Que seja feliz. No famoso Anica, outro antigo ritual, Teresa, como pessoa de outra fé religiosa, não pôde participar. Aceitou isso com total compreensão, mas no suntuoso banquete sim, esteve presente e desfrutou junto às demais mulheres. João e Sofia não dividiram os convidados por gêneros em salas diferentes. Tinham uma visão mais moderna sobre essas tradições. Nesse dia, todos encontraram um lugar em seu lar, e todos foram bem-vindos. Apenas Carlos estava triste. Seu amor secreto por Teresa havia evoluído para um sentimento mais profundo. Este não era o momento adequado para confessar a seus pais que queria um casamento com Teresa. Um casamento real, honesto, segundo seus costumes, com todas as etapas tradicionais, incluindo o consentimento da família. Como sua família reagiria a isso? Carlos não tinha uma resposta e temia falar sobre isso com João. Sabia aproximadamente a história do casamento de Teresa e que ela ainda tinha o selo de casada em seu passaporte, o que a tornava legalmente uma mulher não livre. Ansiava por consertar seu destino, mostrar-lhe que o marido pode ser diferente, amoroso, atento, verdadeiramente terno. Poderia convencer esta mulher ferida de que com ele seria feliz e que esqueceria para sempre sua amarga experiência passada. Há alguns dias, Carlos recebeu do detetive particular o último relatório sobre as andanças de André. Este já estava completamente enredado em suas dívidas, vivia abertamente com sua amante, que não tinha intenção alguma de moderar seus caprichos. Tudo na vida de André estava por um fio, e só um milagre poderia salvá-lo. Foi então que Carlos comprou sua dívida, sob a condição de que André apresentasse de imediato uma solicitação de divórcio e desaparecesse para sempre da vida de Teresa. Durante a conversa com Carlos, André cedeu rapidamente, embora com um tom depreciativo, murmurando entre dentes: que interesse você tem neste produto defeituoso? Quanto dinheiro vai gastar nela? Jamais pensei que essa moreninha interessasse a alguém. Carlos cortou seu orgulho com um único olhar. Não tinha intenção de sujar as mãos com alguém tão miserável. Por enquanto, manteve sua ação em segredo. Havia utilizado suas próprias economias, sem pedir ajuda a seus pais. Também tinha em sua conta dinheiro suficiente para uma celebração de casamento, contanto que tudo saísse bem, algo de que Carlos ainda não estava totalmente seguro. Quando terminassem os dias importantes para Mariana, falaria com seus pais e com Teresa. Em um mês completaria 28 anos. Era um homem adulto e autossuficiente. Acaso em sua família nunca se haviam quebrado as regras? Se ainda não, ele seria o primeiro. Não precisava de mais ninguém. Já havia tomado a decisão definitiva: sua esposa seria Teresa, a empregada doméstica. Ele nem imaginava as paixões que ardiam na mente do filho mais velho da casa. Ela mesma tinha um único desejo queimando por dentro: escapar da agitação do casamento e pedir a João que lhe permitisse montar Estrela. Quando cavalgava a toda velocidade nessa mágica égua, sempre se lembrava da lenda dos cavalos árabes que se alimentavam do vento das estepes. Como lhe fazia falta agora uma dose dessa embriagadora adrenalina. Para sua surpresa, João lhe permitiu montar Estrela sem problemas, mas com uma condição: Carlos a acompanharia. Não era apropriado que uma mulher estivesse sozinha nas estepes ao entardecer. Chamou seu filho e lhe atribuiu a tarefa: ir a cavalo com Teresa.
Devemos muito a esta mulher, e quero cumprir seu pequeno desejo. Seja seu protetor e guardião. João sorriu e acrescentou: seria o maior covarde se não se declarasse à mulher que ama enquanto lhe dou esta oportunidade. Carlos enrubesceu de repente e depois empalideceu. Pai, como soube? Fiz todo o possível para ocultar meus sentimentos. João deu-lhe umas palmadinhas no ombro com carinho paternal. Sua mãe e eu sabemos há muito tempo. Vimos que você escolheu, e não vamos impedi-lo. Aprovamos completamente sua decisão. Estamos seguros de que suas intenções são sérias. Às vezes se podem quebrar as tradições da família e do povo. Uma mulher digna tem direito a ser feliz, e Teresa é uma dessas raras pessoas. Apresse-se, filho, ela já cruzou o portão. Agora tudo está em suas mãos. Carlos não sabia que um homem adulto e autossuficiente poderia de repente se sentir como uma criança pequena, como aquela a quem seus pais acabavam de perdoar, anulando um castigo por alguma travessura e, além disso, entregando-lhe um presente, uma surpresa, a felicidade pessoal na palma da mão. Nesse instante, esqueceu que já era um homem feito. Saiu correndo atrás de Teresa, quase saltando de alegria. Enquanto fazia, mentalmente prometia a todos que dentro de um ano, nessa mesma casa, estariam celebrando outro casamento. Porque dizem que a felicidade ama o silêncio. Carlos estava disposto a gritar sua notícia aos quatro ventos na estepe, mas primeiro tinha que contar tudo a Teresa. João acariciou Estrela com calma e lhe prometeu com ternura: não se preocupe, minha querida, logo estará livre de sua carga. Voltaremos a voar juntas pela estepe, perseguindo o vento. Por ora, está pesada demais, não vamos nos arriscar, minha menina. O homem olhou seu relógio e pensou com resignação que novamente sua esposa lhe passaria uma boa bronca. As responsabilidades em casa haviam aumentado. Ambos estavam envelhecendo, e ela já nem sempre podia dar conta de tudo. Encontrar outra empregada doméstica como Teresa seria impossível. Sua esposa continuava se queixando de que não deveriam ter separado seus filhos em casas diferentes. Via-os pouco, sentia falta deles. Além disso, Mariana, que estava esperando seu segundo filho, nem sempre podia visitar seu lar. Seu único consolo era que Carlos e Teresa continuavam vivendo sob seu teto. Após o nascimento de seus gêmeos no ano passado, Carlos e Teresa anunciaram que por hora fariam uma pausa de 1 ano ou 1 ano e meio antes de ter mais filhos. Os netos eram robustos, morenos de cabelo encaracolado e tão travessos que os adultos não conseguiam acompanhá-los. Recentemente, os pais de Teresa haviam vindo visitar, conseguindo sair de seu Zimbábue após muitos anos. Teresa não lhes contou que seu caminho para a felicidade familiar havia sido complicado e cheio de obstáculos. Não queria preocupar seus pais já idosos. Falou brevemente com seu pai no idioma Shona e, sorrindo de maneira enigmática, disse à sua mãe que ela tinha razão: nesta vida, nada acontece por acaso. Outro idioma raro, o Miau, lhe havia aberto o caminho para a felicidade. Quando João retornou do estábulo, encontrou Sofia de excelente humor. Ela se aproximou imediatamente e lhe sussurrou: Carlos e Teresa estão esperando outro bebê. Sofia desejava com todo o seu coração que desta vez nascesse uma neta que se parecesse com todos ao mesmo tempo, porque no final, não importa o sangue de quem se ama com todo o coração. O importante é a alma que tem. Isso não precisa de explicação para ninguém. João, por sua vez, pensou que logo Estrela também traria uma cria ao estábulo. Talvez o potrinho não herdasse a pelagem prateada misturada com o alazão, mas enquanto pudesse correr pela estepe e beber do vento da liberdade e da felicidade, seria suficiente. Essa possibilidade é vital para todo ser neste mundo. Fim da história.